Fala rapaziada, está no ar um Papo Solto. Oferecimento: Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Samisa Soares, terapeuta. Samisa, bom recebê-la aqui no Papo Solto. Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui com você. Você é um amigo querido de muitos anos, né? É uma pessoa com coração de ouro. Conheci Adão nos meus momentos de solidariedade, de amor, fazendo solidário, sendo voluntário, né? Eu fui presidente do GAC, que é o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Sempre que eu precisava do apoio de imprensa, que eu falava com o Adão já estava lá ajudando a gente conseguir algo melhor para aquelas crianças que, além de estar lutando contra uma doença terrível, que é o câncer, estavam também lutando contra a pobreza, contra a falta de uma fralda, um medicamento, e o Adão sempre estava lá. Por isso que eu tenho muito carinho e respeito por você como pessoa e também como profissional. Pois é. Então, Samisa, este Papo Solto é muito importante para as pessoas que nos assistem pelo AmazonSat, porque nós estamos conversando abertamente com o coração e com a alma, como você sempre gostou de usar este termo, né? E isso propicia, né, a felicidade dos dois lados, porque a gente só é feliz quando faz alguém feliz, e eu tenho certeza que vários momentos da sua vida você é feliz porque você tem feito as pessoas felizes. Samisa, a terapia tem muito preconceito contra terapeutas, porque, né, é interessante a gente falar sobre isso. Eu queria que você abordasse sobre o grau de preconceito com o terapeuta, porque no meu olhar, com o ano pandêmico, né, que nós tivemos agora, é possível que isso tenha mudado? É com você, amiga. Realmente, existe um preconceito muito grande, porque as pessoas acham que quem faz terapia são pessoas que são loucas, têm algum distúrbio, né, neurológico. Não. A terapia é dita, né, que é a cura através das palavras. A nossa função como terapeuta é ouvir pessoas de uma forma sigilosa e acolhedora, sem julgar, né? Independente do que você está vivendo, ou do que você fez, ou do que você acha, ou dos seus pensamentos, eu não estou aqui como terapeuta para dizer, não, você é totalmente errado, você é louco, não deveria fazer isso. Não. Eu vou tentar fazer com o meu paciente visualizar essa situação que, de repente, para a sociedade seja errada, para ele visualizar das duas formas, da forma que a sociedade vê e da forma que deveria ser. Então, a gente consegue pegar o problema ele vai continuar existindo, a gente vai desmistificar, a gente vai olhar para aquele problema de vários ângulos e o próprio paciente vai dizer assim, essa é a melhor estrada a seguir. E eu sigo com ele. Existem casos, assim, vou citar um caso, por exemplo, eu tive uma paciente que era casada, o marido traiu, e eles se separaram e ele acabou ficando com a amante. Eles vivem um relacionamento agora de marido e mulher com a amante. E a mulher passou a ser amante. Então, ela não quer ser, mas o sentimento, o amor, toda a história prende ela nessa situação. Então, a gente começa a olhar os prós e os contras, né? Você, como era a esposa dele, era assim, 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 e você, nessa situação, sendo amante, porque a gente sabe que o papel é um nome bonito, né? Que não deveria ser isso. Como o nosso cantor Roberto Carlos coloca, amada amante, ele coloca de uma forma muito romântica, que realmente, quando você ama muito um homem, ou o homem ama muito a mulher, é o amante. Porque a gente dá flores, a gente dá presente, Mas hoje, na atualidade, a amante é aquela pessoa do prazer sexual, né? Mudou um pouco a conotação da palavra. Então, eu preciso mostrar para ela a função dela nesse novo papel, se ela aceita ou não. E se ela voltar com ele, como é que vai ser? Será que ele vai conseguir ser fiel com ela novamente? Será que ela não vai guardar todas essas mágoas dentro do coração dela?
Existem vários sentimentos dentro dela que a gente precisa esvaziar, a gente precisa amenizar para ela sair desse sofrimento. E ela mesmo vai ver, não, ela pode dizer, se ele não conseguiu ser fiel comigo, me traiu com essa e está traindo ela comigo, isso vai ser algo constante, ele não vai mudar, o problema não sou eu. Ou ela pode pensar, não, eu acho que a gente precisa ter uma conversa, ele vai deixar essa pessoa, essa amante, essa mulher atual, e vai me colocar novamente na vida dele como esposa, e a gente vai viver felizes para sempre. Isso daí foi só um momento na vida dele. Então, quando ela escolher o caminho que ela quer escolher, depois de eu mostrar todos os lados, eu vou nesse caminho junto com ela, fortalecendo, ajudando, ela que vai escolher. Às vezes, não é a minha opinião como Samisa, mas como terapeuta, eu tenho que acolher e estar com ela ali naquele caminho. Se ela escolher um caminho, eu falei, você pode cair nesse buraco, você vai se machucar. Então, a nossa função como terapeuta é essa. São situações que no nosso cotidiano a gente não consegue falar para um amigo. A gente tem até amigos ou amigas que a gente desabafa, que a gente fala alguma coisa, mas aí vira a esquina, o nosso amiguinho fala assim, o Adão isso. Teve sigilo? Não teve. E outra, ainda teve julgamentos. Quando o meu paciente entra no meu consultório, a minha fala inicial é essa. Seja bem-vindo, eu abro a porta, ele senta, eu fecho, normalmente a gente fecha para não haver nenhuma interrupção, né? Eu falo para ele, quando eu fecho a porta, eu falo, vamos supor que seja o Adão. Adão, aquele Adão certo que a sociedade cobra, tipo, da porta para fora, da porta para dentro, eu quero o Adão cheio de defeitos, eu quero o Adão cheio de sentimentos que machucam, eu quero o Adão corpo e alma. Não adianta você me pagar uma consulta e sentar aqui na minha frente e dizer para mim que você é um homem perfeito, que está tudo bem, que você está ali na terapia, mas você está jogando seu dinheiro fora. Eu preciso que você seja verdadeiro. Doutora, eu tenho mania de falar mal das pessoas e eu não gosto disso, eu queria tirar isso da minha vida. Doutora, eu tenho uma compulsão por pegar objetos dos outros. Doutora, eu sou casado, mas eu não consigo ficar fiel. Eu tenho 3 mulheres na rua. Então, isso é uma coisa que a sociedade não aceita lá fora. Mas Samisa, eu te interrompi, mas foi de propósito, querida, porque você tem tanta coisa para falar. Nós vamos a um pequeno intervalo, né, Vicente? A gente volta já com a doutora Samisa Soares, terapeuta. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. 50 mil alunos voltaram às aulas na região metropolitana de Manaus. As atividades retornaram em 69 escolas de 12 municípios. Todas as unidades passaram por adequações para garantir o cumprimento dos protocolos de saúde. Delfina Aziz recebeu mais 15 novos leitos de UTI. Com essa ampliação, o hospital na Zona Norte de Manaus agora tem 120 leitos de UTI para atendimento aos pacientes com a Covid-19. Polícia Civil e Militar recebem 61 novas viaturas. Os novos veículos vão facilitar os trabalhos de investigação e policiamento em 27 cidades do estado, incluindo Manaus. O governo ampliou crédito para micro e pequenos empreendedores. De janeiro a novembro de 2020, a AFEAM já destinou mais de 93 milhões de reais em crédito para reduzir os impactos da pandemia na economia. Governo do Amazonas. Os cuidados com a Covid-19 não param. E através do telemonitoramento, a Prefeitura de Manaus realiza o acompanhamento periódico dos casos confirmados e suspeitos. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional que entra em contato por ligação ou videochamada, informando o paciente sobre o tratamento e prevenção da doença e, caso precise, direcionando para uma UBS preferencial. Com o telemonitoramento, os cuidados não param. Prefeitura de Manaus. Olá, rapaziada, estamos de volta. A doutora Samisa Soares, terapeuta. O papo é solto, é super importante para todos nós. Todas as pessoas podem, em algum momento da vida, precisar de uma terapeuta. Deixe de preconceito, pesquise, converse. Então, nós falamos que tem bastante preconceito. As pessoas que procuram uma terapeuta, que procura esse tipo
de trabalho, de assessoria, porque é todo um envolvimento, como você redundando, né? Falar com a alma, conhecer as pessoas, dialogar. São mais jovens, adolescentes, meia-idade ou idosos? Qual é o perfil, qual é o target de um terapeuta, ou não tem? Assim, no meu percentual, colocando em percentual, a meia-idade é o que mais procura terapia. Eu colocaria em segundo lugar os jovens chegando na meia-idade. E colocaria entre homem e mulher o percentual de 80% de mulheres. E esses poucos homens que estão, quando eles começam a terapia e no final da consulta, eles falam, eu deveria ter vindo aqui antes, eu deveria ter procurado ajuda antes. Aí mostra o preconceito lá de fora, né? Por que ele não procurou antes? Porque geralmente o homem é criado de uma forma meio que machista, não pode. Se você caiu, não chora, você não pode chorar. Homem de verdade não chora com esse joelho, limpa esse joelho e vai embora e tal. Tudo vem de uma criação, né? E a gente acaba trazendo isso para nós. Os homens têm dificuldade de mostrar sentimentos, tudo também pela criação. E a terapia é isso. É como se você tivesse um amigo confidente que não fosse te recriminar ou te julgar por qualquer situação ou atitude. É um amigo que está ali te acolhendo, é um amigo que está ali chorando contigo na tristeza e está feliz contigo na tua vitória. É isso que é ser terapeuta. E isso foi algo que me levou para a terapia. Eu quero sempre estar me especializando, eu quero realmente que as pessoas sintam esse meu acolhimento. Eu já recebo esse feedback, assim, eu acho que 99% dos meus pacientes me dão esse feedback que eu gostaria de ter, de passar energia, de passar um acolhimento, de se sentirem mais leve após a consulta. Então, eu peço muito que Deus me use como um instrumento, porque se alguém está me procurando, é alguém que está aflito, com o coração machucado. Mas mesmo, você, Adão, vou te fazer uma pergunta agora. Em algum momento da tua vida, você sentiu uma vontade de chorar sem motivo? A tua vida toda normal, tudo legal, tudo tranquilo? E aquela vontade de chorar? Você já sentiu isso? Sim. Ou uma tristeza sem motivo? Sim. Já Sim, sentiu, claro, né? E é interessante em mim é que eu faço a coisa, entendeu? E se eu sinto vontade de chorar, eu choro mesmo. Eu consegui administrar isso porque eu não quero continuar. Eu não sou perfeito, eu tenho as minhas ineficiências, as minhas dificuldades, mas eu acredito que eu administrei bem. Se você perguntar para mim nesse exato momento, você está conversando com uma pessoa feliz, realizada em todos os sentidos de vida. Mas por que eu te fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente está feliz, a gente tem tudo, mas vem essa vontade de chorar do nada. Vem essa tristeza sem motivo. E o que é isso, Adão? Isso são os sentimentos ruins que as pessoas deixam na gente. Aquela pessoa que fez algo para você e naquele momento você, pela tua educação, não mandou a pessoa ir comprar banana, ou você não se retirou, ou você não disse o que deveria ser dito, você guardou, você engoliu. E esses sentimentozinhos vão ficando dentro de você, do coração, da mente, do coração e da mente. E é aí que vem o motivo de chorar sem motivo, a vontade de chorar sem motivo, a tristeza sem motivo, entendeu? É desse momento, é o acúmulo de energias e de sentimentos negativos que as pessoas deixaram em você. Não são seus, são as pessoas que deixaram. Aí a gente entra para desmistificar isso. É como se nós tivéssemos um balde de lixo, de escritório, ele cheio de papel, dentro do nosso coração, do nosso peito, da nossa mente, e a terapia é como se estivesse jogando todo aquele lixo. O balde vai estar lá vazio, mas jogou o lixo. E você ser mais leve, mais tranquilo. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, faça terapia pelo menos uma vez na sua vida, para você saber e entender e sentir o que é. Eu tenho um paciente que ele fala algo muito interessante. Ele diz, doutora, quando alguém pergunta por que eu estou fazendo terapia, ele responde assim, eu estou fazendo terapia para poder conviver com quem não faz terapia. Samisa, há minutos você disse que a pessoa tem que ter uma sensibilidade
e muito grande, e que Deus lhe deu essas coisas. Deus nos deu 2 olhos para que a gente possa olhar mais, 2 ouvidos para que a gente possa ouvir muito mais, as narinas que são perfeitas para que nós tenhamos o olfato perfeito, a sensibilidade através do olfato cada vez melhor, e nos deu uma boca, né? Só uma boquinha, ou seja, para falar menos. Dentro de uma terapia, você usa mais o quê? Né? Porque um terapeuta... No momento da terapia... Né? Um terapeuta no momento inicial da terapia, eu uso mais o ouvido. Eu preciso que a pessoa fale, né? Eu preciso ouvir o que ela tem ali dentro dela. É como todos nós somos um quebra-cabeça, né, Adão? E, às vezes, mesmo que a gente fala, sinta vontade, fale, é muito difícil eu dizer para você algo que é feio, que não é legal. Então, eu preciso que aquela pessoa se sinta confiante, se sinta bem. Eu não tenho tido dificuldade das pessoas falarem esse lado, né? Geralmente, eu acho que no máximo, na 3ª consulta, a pessoa está quase terminando, eu vejo assim que está quase terminando o nosso tempo, que é de 45 minutos a 1 hora. Aí eu sinto ela mais assim, ela diz, doutora, eu preciso lhe falar algo, mas ela já fala no final da consulta, tipo, vamos andar, né? Doutora, isso, isso e isso. Aí, tudo bem, a gente vai abordar esse assunto na próxima consulta. Então, eu ouço muito mais no início e depois a gente troca, né? Ouvir, falar. Mas olha, eu queria continuar conversando com a senhora. Nós já vamos para o nosso último bloco. Vamos lá? A gente vai falar das ações do governo do estado do Amazonas, da Prefeitura Municipal de Manaus, as pessoas que sempre me apoiaram, meus amigos do CIESA, a rapaziada da SA Piscina, todos vocês, um abraço para minha turma do AmazonSat, rapaziada das redes sociais, obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou esse pequeno intervalo comercial e a gente vai continuar com o nosso papo solto com a doutora Samisa Soares. Terapia é bom, faz parte da minha, da sua, das nossas vidas. Os cuidados com a Covid-19 não param. E através do telemonitoramento, a Prefeitura de Manaus realiza o acompanhamento periódico dos casos confirmados e suspeitos. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional que entra em contato por ligação ou videochamada, informando o paciente sobre o tratamento e prevenção da doença e, caso precise, direcionando para uma UBS preferencial. Com o telemonitoramento, os cuidados não param. Prefeitura de Manaus. Estamos de volta, papo solto com a doutora Samisa, essa coisa fantástica, essa relação ganha-ganha, né? A gente conversa com a Samisa olhando nos olhos dela, ela sempre sorrindo. É impressionante a sensibilidade que ela tem nas cores. Eu acho que cores deve fazer parte também de uma terapia, porque ela brinca com as cores, brinca com o floral, né? Eu fico aqui olhando esse lado que ela gosta, os tons, e eu que acompanho a rede social dela, que está aí na sua telinha, né, doutora? Olha aí, né? E o Silvio, meu amigo Silvio, que é fantástico, que administra a mobilidade dela todinha, né? Que bom esse papo solto. Doutora, tem tanta coisa para a gente conversar e nós teremos outras oportunidades. Eu perguntei no início se era mais jovem, mais isso. Quem tem tido uma maior necessidade e qual foi o impacto da pandemia para que os terapeutas e as empresas de coaching e que a internet aproximassem vocês mais para esse papo solto? No momento da pandemia, Adão, as pessoas começaram a me procurar mesmo desesperadas. E a gente começou a ter a terapia online, que funciona muito bem. Eu tenho outras pessoas que agora, fora do momento de Covid, que eu atendo online. Pessoas até que moram em Manaus, pessoas que moram fora de Manaus,
e pessoas que moram fora do Brasil. E funciona normal, é até uma comodidade, como a gente está fazendo hoje. Eu estou aqui, você está aí, ninguém pegou o trânsito, está todo mundo bonito e cheiroso aqui, né? Então, a terapia é assim, vocês conseguem sentir a nossa energia, vocês conseguem ter uma resposta, é muito importante. Mas nesse momento, até porque ainda não acabou, a gente precisa manter os nossos cuidados, continuar passando álcool em gel, preferencialmente se tiver o sabão e a água, que eu acho que é melhor ainda do que o álcool em gel, usar a máscara e não ter pânico. A gente deve seguir essas normas, essas regras, mas sem pânico. A gente está aqui para enfrentar uma guerra, mas nós fazemos parte de uma história. Isso vai ser uma história revolucionária que nós estamos aqui e vamos sair com certeza como vencedores. Infelizmente, algumas pessoas perderam familiar, amigo, né? Mas a vida não pode parar. É como o teu exemplo, se perdeu teu filho no momento que ele estava começando a desfrutar a vida dele. E você teve que lutar, você teve que ressurgir das cinzas e caminhar, porque senão você não ia ter comida, você ia adoecer e você não ia ficar bem, né? Então a gente precisa. Minha mãe, tem 4 meses que a minha mãe faleceu. E eu estou aqui acolhendo, conversando. A gente precisa dizer para a gente que, infelizmente, a vida continua. E como a gente falou em um determinado momento, como o meu ente querido partiu, como que ele gostava de me ver? Sorrindo, triste, mal, depressiva, numa cama sem comer? Não! Vamos pensar na tristeza que ele poderia ter se você está se entregando para a vida, se você está sem vontade de continuar a viver. A gente precisa continuar a nossa história, a gente precisa continuar a nossa evolução e colocar essas pessoas no nosso coração, guardar os momentos bons que a gente viveu com elas e trazer para a gente dessa forma, como uma saudade carinhosa. Isso, a gente pode chorar de saudade? Pode. Só não pode estar chorando toda hora, porque isso vai causar um sofrimento, uma tristeza, uma angústia e lá na frente uma depressão. Então a vida continua. Em relação ao Covid, vamos seguir as normas que colocaram para a gente seguir, mas sem pânico. Samisa, eu tenho uma dúvida. Assim, quem procura um terapeuta é mais por traição, problema de família, ou conflitos dentro de si mesmo, opção sexual, problema de saúde. Na minha cabeça, aqui conversando para você, olhando para você nessa imagem linda aqui do meu telão, que você está superlativamente, não gosto de superlativo, lindérrima. Então, é o seguinte, é mais o chifre que rola por aí para procurar um terapeuta, porque é curiosidade minha mesmo, né? Porque normalmente é isso ou é problema de saúde? Qual o lado que tem mais procura para procurar um terapeuta? O primeiro motivo são os conflitos internos. Olha. São conflitos que as pessoas têm, que eu volto lá atrás, que foram deixadas nelas. E assim, eu vou dar um outro conselho. Geralmente esses conflitos, eu vou colocar como traumas, eles vêm da nossa infância, da nossa criação. Então existe um momento que a gente tem que estar muito presente na vida dos nossos filhos, um momento que eles estão formando a personalidade deles. Existem pessoas que me procuram, eu vou colocar assim em percentual, a maior parte das pessoas que me procuram são com problemas relacionados aos seus pais, ou problemas na atualidade, ou na juventude, ou lá na infância. Olha. Hoje, eles gostariam de abraçar, de beijar, mas tem uma trava, tem uma parede que não deixa, pela criação. Eu fiz até um estudo comigo mesmo e observei que são sempre pessoas com a nossa idade, praticamente, eu tenho 47 anos, geralmente pessoas nessa faixa etária que reclamam dos seus pais. E eu observado que esses pais lá, os nossos pais, de 47 anos atrás, eles faziam terapia? Eles tinham terapia? É essa pergunta que eu faço lá. Não tinha a quantidade de informação que nós temos hoje. Então a gente precisa de aprender, né? Tudo mudou, né? Tá certo. Então a gente olha assim, eu coloco na mente daquele paciente, a gente conversa. O seu pai, a sua mãe, na sua idade, imagina como é que ele te cuidava na tua idade, lá atrás, quando você era um bebê, não tinha fralda descartável, que hoje tu coloca a fralda, tu pega e tu joga fora no lixo. Era fralda de pano, de tecido,
sua mãe tinha que lavar aquela fralda suja de cocô, de xixi, e tinha que ficar trocando de hora em hora, porque hoje as descartáveis tu só troca quando tá com excesso de xixi, né? A criança pode fazer 2 vezes xixi naquela fralda, ou quando ela fez o cocôzinho dela que tem que limpar. E quando ela ia fazer sua comida, que ela tirava, às vezes a criança não mamava no seio, né? Então ela tinha que ir lá para a beira do fogão, ficar lá mexendo um mingau de maisena, de arrozina, de cremogema, de qualquer coisa. E ela perdia um tempão lá enquanto você estava chorando no teu quarto. Hoje, tu pega a mamadeira da criança, tu coloca ali um negócio instantâneo com água quente, balança e tchuc na boca da criança. Olha a diferença. Olha o momento de paciência que nós podemos ter hoje na nossa atualidade. Então, muitíssimo obrigado pela entrevista. Que papo solto, que coisa gostosa. Então, tá aí na telinha o Instagram da doutora Samisa. Vá com ela, é importante para todos nós. Eu estou super feliz, Samisa. Obrigado, mas muito obrigado mesmo pela entrevista. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho, pelas suas palavras. Eu espero que alguma das minhas palavras tenha ficado no coração das pessoas que estão nos assistindo. Vamos ser amor, vamos dar amor. O mundo precisa de amor e a gente pode ser esse amor aí para iluminar essa escuridão. Vamos continuar nos cuidando, nosso amor próprio. E experimente fazer terapia uma vez na sua vida. Você vai ver que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. É muito importante. Obrigada pelo carinho, fique com Deus e que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia.